triviais, a gente consegue aprofundar mais isso para quem é da produção, mas para quem não é da produção, para quem é de outras engenharias, precisa ter algum conhecimento dessas ferramentas gerenciais, tá? E aí, por isso tem essa disciplina, e aí por isso que eu tento sempre trazer coisas mais voltadas, assim, de ferramentas e tudo mais, mesmo que isso não seja os 100% ali da ementa da disciplina. A gente está cumprindo a ementa da disciplina, mas também estou procurando sempre trazer essa parte de ferramentas para vocês. E aí, para a gente fechar essa nossa parte de projetos, tá? E aí vocês vão ter não necessariamente que aplicar o Scrum, né? Mas as outras coisas que a gente aprendeu no projeto, de escopo, de tempo, de risco, de custo, vocês vão ter que aplicar lá no trabalho de vocês, no projeto de vocês. E aí o Scrum, tá? Para a gente começar a nossa última aula de gestão de projetos, né? Que é voltada para projetos. E aí o Scrum a gente pode definir como um framework para gerenciar projetos complexos, que foi criado inicialmente no gerenciamento de projetos envolvendo criação de software, tá? O Scrum, ele foi voltado inicialmente para esse fim, no início, só que, com o passar do tempo, as pessoas foram começando, o próprio co-criador do método, né, que é o Jeff Sutherland, ele começou a ver que dava para aplicar em outras áreas, inclusive tem aplicação do Scrum na área, por exemplo, de educação, de construção civil, e aí a gente tem várias outras aplicações aí dessa metodologia, né, desse framework ágil, voltado para o gerenciamento de projeto de qualquer tipo. E aí, daqui a pouco, o Gustavo, ele vai falar justamente como que é essa aplicação dele no Scrum, no dia a dia dele aí da Fluxo. E aí, tem esse livro, e, gente, esse livro, assim, quem não puder comprar, quem não quiser, o livro acha, a gente consegue achar com facilidade na internet. É um livro que, assim, vale muito a pena. A leitura é muito fácil, tipo, é muito tranquila a leitura. E, assim, não necessariamente, o que eu acho mais legal do livro, e do Scrum, principalmente, é que não necessariamente a gente tipo, vai ser aplicação de gestão de projetos quando eu for trabalhar numa indústria, numa empresa, ou quando eu for criar um projeto, um produto, etc. e tal. Não. Tem várias técnicas, várias ferramentas do Scrum que dá para a gente aplicar no dia a dia, tá? Vou falar de alguma delas aqui, acho que o Gustavo vai trazer também, mas o legal do Scrum é justamente essa questão da gente poder aplicar não necessariamente apenas no ambiente no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, mas também no dia a dia, tá? E aí, comecei aqui para a gente separar os 3 pilares do Scrum, tá? O primeiro é a questão da transparência. E aí, uma das coisas que eu acho muito legal no Scrum, que, tipo, como é que eu posso dizer? Que muda muito da questão do gerenciamento de projetos tradicional, né, para essa metodologia ágil, framework. O Scrum é um framework de uma metodologia ágil, ou seja, reúne as melhores práticas, as melhores técnicas de uma metodologia ágil, e aí coloca ali, chama Scrum, tá? Então, quando a gente fala assim, tipo, Scrum é uma metodologia, na verdade, o Scrum é um framework, tá? Porque aí o framework está juntando várias técnicas e tudo mais. Então, aí, o que a gente tem no primeiro ponto seria a questão da transparência. É diferente porque, por exemplo, na metodologia tradicional, pode ser que, por exemplo, às vezes a parte de custo, fica uma caixinha de surpresas, é uma caixa preta que só algumas pessoas têm acesso. Ou então, na metodologia tradicional, não, eu só sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que o João está fazendo, eu não sei o que a Sara está fazendo, eu não sei o que o Felipe está fazendo, tipo, eu só sei o que eu estou fazendo. E aqui, na verdade, no Scrum, tem essa questão da transparência, de todos saberem tudo envolvendo dos processos, dos requisitos, das entregas, dos custos, dos riscos. Então, isso é um dos pilares do Scrum, tá? Segundo pilar do Scrum seria a questão da inspeção, ou seja, tudo é o tempo todo inspecionado. O que normalmente acontece, tá, gente? Isso não é regra, obviamente, mas o que normalmente a gente vê quando a gente está trabalhando numa metodologia tradicional de gestão de projetos? A gente espera concluir todo o produto, às vezes, para poder mostrar para o cliente, olha, era isso aqui que você queria? E aí, de repente, tu tinha prometido para o cliente, sei lá, um elefante, e tu chega lá com um rinoceronte, e o cliente fala, não é isso aqui que eu queria. E aí, como um dos pilares do Scrum é justamente a inspeção, ou seja, a cada etapa que você está fazendo, né, que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente chama sprints, a cada etapa que a gente está fazendo, a gente tem um check.
a gente tem de mostrar para o cliente, olha, isso aqui realmente que você queria, do tipo, sei lá, a gente tá falando de rinoceronte e elefante, né? Ah, sei lá, a orelha era dessa forma aqui, a tromba era dessa forma aqui, enfim. Tipo, a gente vai inspecionando cada etapa, cada pequena etapa do produto, tá? E aí a questão de adaptação. E nessa parte de adaptação faz muito sentido, por quê? Porque a gente tem, como é que eu posso dizer, como ele foi criado inicialmente para o software, né? E aí a gente vê que no software ele tende a ter mais modificações ao longo do processo do que, por exemplo, outros tipos de projeto. E aí um dos pilares do Scrum é justamente a adaptação, por quê? Porque pode ser que, por exemplo, olha, estou criando aqui, né, vamos pegar aí a origem do Scrum. Ah, estou criando aqui esse botão para esse software, só que aí ele não faz mais sentido. Ou então, estou criando essa função aqui, mas aí ela não faz mais sentido. E aí a gente se adapta e muda, e pode ir mudando o escopo, tá? Na abordagem tradicional, como o escopo, ele né, a priori, ele é muito bem delimitado e tudo mais, e a gente tende a não querer ter modificações. No Scrum, a gente tem essa abertura para modificações, tá? Que é justamente através da adaptação. E aí, agora a gente vem, tá? Então, os pilares do Scrum: transparência, inspeção e adaptação. E aí a gente vem para práticas fundamentais. A gente vem para práticas fundamentais do Scrum, que aí seriam os papéis. Então, a gente separei aí para colocar para vocês o Scrum Master, o Product Owner e o Development Team, que aí seria o primeiro Scrum Master, né? Ele tem uma função, se a gente fosse fazer uma analogia com a abordagem tradicional da gestão de projetos, seria o gerente, tá? Mas aí, o legal do Scrum é que ele não coloca assim, você é o gerente do projeto, você é o gestor do projeto. Ele coloca mais como uma espécie de coach mesmo, tá? Que aí seria uma pessoa mais experiente para ela poder lidar e para ela poder guiar essa equipe durante a execução desse projeto. E aí tem o segundo ponto, né, das práticas fundamentais, que aí seria dos papéis, o dono do produto, o Product Owner. Uma coisa que é muito legal no Scrum é o seguinte: o produto, né, o projeto, ele é voltado para o cliente. Isso aí sempre assim, independente da abordagem que a gente está tradicionando, seja ela ágil, seja ela tradicional. Mas, por exemplo, no Scrum, uma prática fundamental é justamente ter sempre esse dono do produto, né, o cliente, ele dentro ali, ele ciente de tudo que está acontecendo. Até porque é ele que vai definir o que é essencial, o que não é, o que precisa, o que não precisa, o que é relevante naquele produto, o que não é. E aí, por exemplo, caso não seja possível o dono do produto mesmo, né, o teu cliente final, ele poder estar presente o tempo todo durante a execução desse projeto, é nomeado, tá, esse Product Owner dar da tua equipe, normalmente uma pessoa ligada do marketing, justamente para quê? Para ela dizer, olha, para ela fazer essa ponte, para ela fazer essa conexão, para entender o que está sendo falado, o que não está sendo. E aí, por fim, a equipe, que é todo mundo que está envolvido, ou seja, é um trabalho realmente em equipe, como qualquer trabalho de projeto, mas a diferença aqui é que a gente tem, como mostramos no slide anterior, justamente a questão da transparência, tá? E aí a gente tem os eventos aqui, vou falar só um pouco aqui, daqui a pouco falo mais um pouco, que é a questão do planejamento do sprint, a execução, o daily meeting, a revisão do sprint. Então, vamos lá. O que seria, deixa eu só ver aqui se eu coloquei o sprint... coloquei um pouquinho mais para frente o que era sprint, tá? Então, vou deixar para explicar um pouquinho mais na frente. Mas o sprint, só para a gente se situar aqui nessas práticas fundamentais, são as nossas são os ciclos de trabalho, tá? Então, por exemplo, olha, a cada uma semana a gente vai ter uma entrega, ou então a cada uma semana a gente vai fazer essa entrega, vai se reunir, vai ver o que precisa melhorar e tudo mais. Então, tem esses eventos, que aí é uma prática fundamental do Scrum. Como que funciona na abordagem tradicional, tá? Vocês viram lá quando a gente fez no Project, né? Que a gente tem lá o gráfico de Gantt, a gente tem aquelas atividades e tal que vão seguindo e tudo mais. Só que, assim, as coisas elas vão acontecendo e não necessariamente a gente tem um acompanhamento daquilo ali. Já no Scrum, a gente define qual que é o sprint, tá? Qual que é o ciclo. E aí a gente vai definir, a cada 2 semanas a gente vai revisar o projeto e vai ver se a gente está realmente chegando
onde a gente prometeu, onde a gente quis chegar quando a gente iniciou esse projeto, tá? E aí a terceira prática seria o Product Backlog, o Sprint Backlog, incremento e entrega, ou seja, o Product Backlog, o Product Backlog seria, por exemplo, se eu quero, vamos pegar aqui um exemplo do software, tá? Vamos pegar um exemplo do Excel, que aí eu coloquei alguns exemplos mais na frente do Excel, só para a gente ficar uma coisa mais uniforme. A gente tem vários lá botões do Excel, várias funções e tudo mais. E aí, o que a gente quer? Qual que é o objetivo desse projeto? Eu quero criar um programa de planilhas eletrônicas. Então, esse é o meu objetivo, esse é o objetivo do software do Excel. E aí, beleza. Nesse Product Backlog, o que vai ser feito? Vai ser feito assim, olha, o que esse programa de planilhas eletrônicas ele precisa ter? Ele precisa ter um comando de, sei lá, que ele some sozinho. Ele precisa ter um comando de, sei lá, um PROC-V, né? Ele precisa ter um comando de soma-se. Então, todas essas funções do teu programa, né, ou do teu produto, se a gente estiver trabalhando com outro produto, mas todas essas funções desse software são o que a gente vai chamar de Product Backlog, tá? E aí o Sprint Backlog é eu entender, né, o Sprint entende que é o quê? Que é o meu ciclo de trabalho, ou seja, o que é aquele ciclo de trabalho determinou dentro daquelas funções e incremento e entrega que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, tá? Aí, vamos lá. O Product Owner, só recapitulando, pode ser uma pessoa, né? Pode ser o próprio cliente, se isso for possível, o cliente estar dentro do projeto, mas normalmente pode ser que isso não seja possível, então pode ser uma pessoa que esteja ligada justamente ao marketing, para que ele entenda as necessidades do cliente. Às vezes pode acontecer, e não é muito raro, de, por exemplo, a equipe, ela está, como é que eu posso dizer, envolvida com o projeto e aí começar a pensar assim, não, isso aqui faz parte, eu quero acrescentar essa função aqui que eu acho que é importante. E aí chega lá, né, a pessoa, o dono do produto, que essa pessoa pode ser ligada ao marketing e falar, olha, não precisa, ele não precisa dessa função, o cliente não precisa dessa função, isso aí só vai custar tempo, só vai custar dinheiro e a gente não precisa disso aqui, vamos focar em outros atributos do produto, tá? E aí as funcionalidades do produto eles vão ser divididas em grau de importância e vão fazer parte do backlog. Então, é como se a gente tivesse, imagina que a gente tem, por exemplo, funções que são super importantes, indispensáveis. A gente tem uma funções de tipo do programa ou do software, é bom ter, e aí a gente tem outra função que seria, tá tudo bem se tiver, mas também se não tiver, tá ok também. Então, é justamente esses graus de importância que a gente vai definir. Quando vocês estiverem trabalhando na questão do trabalho de vocês, né, na indústria 4.0, vocês não precisam aplicar o Scrum de ponta cabeça, mas tem algumas ideias do Scrum que eu acho muito legal, que é, por exemplo, justamente permitir vocês saberem, pensarem assim, poxa, essa função nesse produto ou nesse serviço é importante? O que é essencial ter nesse produto? É essencial ter, sei lá, captação de energia solar para transformar em energia qualquer coisa aí. E aí você, isso aqui é essencial, tá? Então, o que não é essencial? O que pode ser dispensável e que o cliente pode, tipo, se tiver ok, mas também se não tiver não vai fazer tanta diferença assim. É justamente esses graus de importância, tá? E aí, justamente trazendo com isso, é super importante ter essa lista de funcionalidades organizadas. O que o teu produto, o que o teu serviço vai fazer. E aí, sabendo disso, sabendo dessas funcionalidades, decidir o que é importante, o que é mais importante, o que é pouco importante e o que não é tão importante assim, tá? E aí, outra prática fundamental, que aí eu acho que é uma das coisas mais importantes do Scrum, né? Na verdade, tem muitas coisas assim que são fundamentais, mas o sprint, esse conceito de sprint é super importante da gente entender, que é o projeto, ele é planejado em sprints, ou seja, os sprints, eles são ciclos de trabalho, tá? Então, as atividades oriundas do backlog, ou seja, da tua lista de tarefas, do que tem que ser feito, vão ser planejadas em sprints. Então, vamos supor, pegando o nosso exemplo lá, melhor, para a gente contextualizar até durante a aula, pegando o nosso exemplo lá da nossa viagem da África do Sul, tá? O que a gente tinha? A gente tinha lá o planejamento de tirar o passaporte, planejar a viagem,
planejar itinerário, reservar hotel, etc. e tal. Então, pensa cada uma dessas atividades, tá? Aí, pensa que todas essas atividades estão no backlog, ou seja, todas as atividades eu tenho que fazer, tá? Tá lá na minha lista de tarefas, tá? E aí, quando a gente fala as atividades oriundas do backlog vão ser planejadas em sprints, vamos supor que a gente definiu esse sprint, esse meu ciclo de trabalho de uma semana. Então, olha, a gente tem uma semana agora. O que a gente vai fazer? Em uma semana eu consigo dar entrada no passaporte e tirar a vacina. Pronto. Então, é exatamente isso aqui que eu quis dizer. As atividades oriundas do backlog são planejadas em sprint. E aí, justamente, vai caber lá ao meu Scrum Master, né? Ele entender ou não, isso aqui, essas atividades estão demais para um sprint só. Isso aqui tem muita atividade para esse sprint, ou então tem atividade de menos para esse sprint. Então, vai ser função justamente do gerente, né, do Master Scrum, junto com a equipe, em definir o que vai ser dado a cada sprint, a cada ciclo de trabalho. E aí, o ciclo de trabalho, de acordo com o co-criador do método, é justamente que tenha de 1 a 4 semanas. Ou seja, a gente sempre planeja, olha, meu sprint, ele vai ter 2 semanas, tá? Vamos supor que a equipe definiu, olha, duração fixa durante todo o projeto, até o final do projeto, de 2 semanas. Significa o quê? Que a gente sempre vai estar planejando as atividades para 2 semanas. É como se eu tivesse aqui, ó, gente, uma caixinha, tá? E aí, essa caixinha tem 2 semanas, e aí, quanto que eu posso colocar dentro dessa caixinha aqui de 2 semanas? Eu consigo colocar essas 5 atividades aqui. Beleza. Então, equipe, ó, nessa semana, a gente vai fazer essas 5 atividades. E aí, no final dessa rodada do sprint, né, a gente tem aí um feedback para dizer, nossa, conseguimos fazer tudo? Beleza. Então, na próxima rodada no sprint, o que a gente consegue fazer agora? O que a gente consegue fazer nessas próximas 2 semanas, tá? E aí a gente vai avançando. Aí, o planejamento do sprint é feito com base em quantas funcionalidades do produto podem ser completamente construídas no término de um sprint. Gente, isso aqui, no Scrum, eu acho que é uma das coisas... Pode falar, João, tá com dúvida aí? Eu acho que eu estou falando meio rápido demais. Pode falar, João. Ou pode ligar o microfone. Pode falar, não sabe. Eu tenho entendido um pouco o que você está falando, mas, assim, a minha dúvida é qual a diferença entre isso e o que a gente realmente fez no Project? É só acompanhamento, o fato de estar simultâneo? Tá, perfeito. Quando a gente fez no Project, a gente fez, tá, uma abordagem mais tradicional. E aí, quando a gente fez no Project, não sei se você lembra, a gente tinha um gráfico gigante ali de dizer assim, passaporte vai durar 5 semanas, por exemplo, sei lá, 30 dias, tá? Como que isso funcionaria no Scrum? No Scrum, a gente define o sprint, que aí, no caso, eu não deixo mais as atividades, digamos, elas livres. Eu deixo as atividades dentro de caixinhas de tempo. Ou seja, eu tenho um sprint, vamos supor que a gente definiu um sprint de 2 semanas. Daí, nesse ponto, vem justamente esse que está aí no slide, que o planejamento do sprint é feito com base em quantas funcionalidades do produto podem ser completamente construídas no término do sprint. Ou seja, o que eu consigo, de fato, começar e terminar em 2 semanas, tá? A ideia do Scrum seria o quê? Seria eu, por exemplo, olha, a cada 2 semanas, se a gente pegar no caso do software, a cada 2 semanas eu tenho que entregar alguma função para o cliente, tá? Isso é uma das principais diferenças do Scrum da abordagem tradicional. De que, por exemplo, olha, pegando lá o exemplo do Excel, né? Até coloquei aí no slide. No final de 2 semanas, o que eu consigo entregar para o cliente realmente funcionando? Eu consigo entregar o botão sei lá, de soma-se, tá? Eu consigo entregar esse botão para o cliente, ou então eu consigo entregar o botão de formatação condicional para o cliente. Então, essa é a principal diferença da abordagem, né? Uma das diferenças da abordagem tradicional com o Scrum. De que, por exemplo, na abordagem tradicional, eu defino a atividade, eu defino o tempo e aí eu vou executar. Na abordagem do Scrum, eu defino qual que é o meu sprint e eu defino quais são as atividades que vão encaixar dentro daquele tempo, tá? E aí, justamente, quem vai dizer isso vai ser todos os envolvidos do projeto.
Então, no final de cada sprint, sempre no Scrum, a gente tem que ter uma entrega para o cliente. A gente não deixa uma coisa assim em aberto. Ah, não, vou começar isso aqui e aí no final do outro sprint eu entrego. Não. O sprint é de 2 semanas, o que eu vou entregar para o cliente em 2 semanas, tá? Trazendo para a questão do software, por exemplo, eu não vou entregar para o cliente, não, a gente está fazendo, ó, viu aqui, tem esses códigos aqui, essa linha de código aqui, etc e tal, tem um if, nem aqui, não. Eu estou dizendo para o cliente, olha, em 2 semanas você vai conseguir apertar o teu botão lá e vai fazer a formatação condicional lá do Excel, por exemplo, tá? Ou então vai fazer a função de, sei lá, de VPL do Excel. Então, a gente tem aí alguns botões que são entregues no final de cada sprint, tá? Então, é como se fosse Pode falar, gente. É como se fosse, então, o contrário. Você, em vez de determinar a atividade, depois de ver o tempo, você determina o tempo e vê que atividade cabe ali. Perfeito, exato. Exatamente. E é voltado para as entregas, né? É mais importante a entrega do que a organização em si do negócio. Perfeito, perfeito. Até porque, se a gente parar para pensar, muito bem feito, tá? Muito bem colocado a tua dúvida, João. No caso, até se a gente parar para pensar, né, se o Scrum ele se originou no gerenciamento de software, e isso tem uma coisa que ele é muito mutável, que o escopo ele vai mudando ao longo do desenvolvimento do projeto, do tipo assim, o cliente agora quer tal botão, mas isso aí vai dar, sei lá, vai dar conflito com outro botão, alguma coisa assim. Peraí, gente, rapidinho, deixa eu desligar aqui o microfone. Pronto, voltei. E aí você tem, no caso, essa mudança, né? Então, é justamente isso que traz o Scrum, ele te traz mais flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, ele faz, digamos assim, algumas exigências. E aí o Gustavo falou, outra diferença é que não precisa ser definido previamente no Scrum. No modelo cascata, o cronograma já fica fechado no início do projeto e fica menos flexível. Pronto, vou deixar para o Gustavo falar um pouquinho disso para vocês, porque senão daqui a pouco já são 1h30, eu tenho que terminar aqui, tá? E aí, outra coisa do Scrum, que eu acho muito legal também, muito legal, e dá para aplicar, não necessariamente se você estiver trabalhando num projeto grande, mas às vezes num projeto que você está trabalhando em equipe, que é justamente o Daily Meeting, que são as reuniões diárias de até 15 minutos. Essas reuniões diárias, que aí eles sugerem, né, eles indicam, que seja feita sempre no mesmo horário, a reunião tem o objetivo de responder o que você fez ontem, né? Não é todo mundo da equipe que vai responder essa pergunta, são só alguns. É o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, e tem algum impedimento, tem alguma coisa te impedindo de alcançar a meta, tá? Então, é esse feedback diário aí, constante, para que ajude que o projeto ele não sofra atrasos. Tanto que, por exemplo, o Scrum, né, o livro é Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E é justamente entender aí, poxa, o que você fez ontem? Eu fiz isso, beleza. O que você vai fazer hoje? Então, tipo, dá uma ideia de que ninguém vai estar perdido. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante para mim, que é se tem algum impedimento, ou seja, tem alguma coisa te impedindo a chegar à meta, porque se tiver, todo mundo já está ali, senta junto para poder entender, responder o que pode ser feito em sequência, tá? E aí, outra coisa que eu acho que acredito que o Gustavo vai falar também, uma das técnicas, das ferramentas que a gente tem no Scrum é justamente o Kanban, tá? O quadro Kanban, que inclusive, agora não lembro quem, mas foi alguém que trouxe uma apresentação individual que fez no Magazine Luiza, agora me falta o nome do aluno, de quem foi, mas que falou justamente dessa questão do Kanban, né? E aí, quando vocês falaram, tem gente que usa o Trello, o Asana e tudo mais, que é justamente você saber o que cada pessoa está fazendo, tá? Então, o quadro Kanban, para ter ali o to-do, né? Ter o backlog, ou seja, a lista de atividades que pode ser feito, o to-do, que é aí o que você vai fazer, o doing, o que você está fazendo, e o done, o que você tem feito. Isso aí ajuda, não necessariamente precisa ser um quadro físico, né? Pode ser algum software aí da vida, tem trocentos aí, mas aí justamente a gente tem uma parte do Scrum sendo voltado justamente para a gestão à vista, ou seja, está todo mundo sabendo o que cada um está fazendo. Isso, além de dar mais transparência, já que é um dos pilares do Scrum que a gente viu inicialmente, dá também uma questão de que, poxa, eu não vou fazer isso aqui porque eu sei
que, por exemplo, o Guilherme já está fazendo isso aqui, então não faz sentido eu fazer isso aqui também. Então, ajuda nesse sentido, tá? E aí, o Sprint Review, que foi aquele ponto que eu falei que faltava a gente falar quando a gente estava vendo ali os pilares, que seria a apresentação daquilo que foi feito no final de cada sprint e assim checar a necessidade de mudança. Então, lembra que no final de cada rodada, no final de cada ciclo de trabalho, vai ser apresentado aquilo para o cliente, olha, isso aqui precisa mudar alguma coisa, não precisa, estava de acordo, não estava. Isso aí evita o quê? Se a gente estivesse, por exemplo, na abordagem tradicional de projetos, podia ser que você esperasse o produto inteiro ser desenvolvido para você chegar para o cliente, e o teu cliente estava lá esperando um rinoceronte, e você chega para ele com um elefante. Então, meio que, tipo, não faz muito sentido. Daí, nesse sprint review, a cada final de rodada, o cliente ele já vai estar ciente dessas entregas, do que está sendo feito, e se vai ter alguma necessidade de mudança, tá? Então, gente, foi isso aqui que eu tinha separado para hoje.